Donald Trump prometeu agir contra cartéis onde quer que eles estejam, e essa promessa ganha um significado diferente quando relatórios começam a descrever a Amazônia como um novo polo estratégico do narcotráfico internacional, com facções brasileiras estruturando rotas estáveis de cocaína andina, ouro ilegal financiando redes criminosas e conexões consolidadas com grupos estrangeiros operando em áreas onde o Estado mal consegue manter presença contínua. Quando cadeias logísticas passam a impactar diretamente o mercado norte-americano, Washington não trata o tema como questão distante, trata como ameaça, e a simples percepção de que existe um vazio de poder em uma das regiões mais estratégicas do planeta já altera cálculos diplomáticos, pressões externas e possibilidades de ação. A pergunta que começa a circular não é ambiental nem policial, é estratégica. Se a Amazônia for enquadrada como risco à segurança dos Estados Unidos, até onde essa lógica pode ir? A consolidação da Amazônia como eixo logístico do crime organizado não ocorreu de forma repentina, mas por meio de uma expansão gradual e silenciosa que aproveitou distâncias continentais, fronteiras extensas e baixa presença estatal permanente em áreas remotas, permitindo que rotas fluviais se tornassem corredores eficientes para o transporte de cocaína produzida nos Andes, enquanto pistas clandestinas surgiam em regiões de difícil monitoramento e áreas de garimpo ilegal passavam a operar não apenas como fonte de extração mineral, mas como engrenagem financeira complementar para a lavagem de dinheiro, criando uma estrutura híbrida, onde narcotráfico e exploração ilegal de recursos se reforçam mutuamente em escala transnacional. Facções brasileiras como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital expandiram sua atuação para além dos grandes centros urbanos e passaram a disputar controle de territórios estratégicos na floresta, estabelecendo conexões operacionais com organizações estrangeiras como o Trem de Aragua, que encontrou na faixa de fronteira uma oportunidade de integração logística, aproveitando fluxos migratórios, instabilidade regional e corredores consolidados de tráfico, o que transforma a dinâmica amazônica em um sistema interligado que já não pode ser analisado apenas sobre a ótica da criminalidade doméstica, mas como parte de uma rede continental que conecta produção, refino, armazenamento e escoamento internacional. Essa transformação altera o enquadramento geopolítico da região, porque quando cadeias logísticas passam a afetar diretamente o mercado consumidor norte-americano, o problema deixa de ser interpretado exclusivamente como desafio interno brasileiro e passa a ser observado sob a lente da segurança hemisférica, especialmente considerando que os Estados Unidos mantêm histórico consistente de operações de interdição marítima e ações extraterritoriais voltadas a desarticular estruturas consideradas estratégicas antes que se consolidem como ameaças permanentes, o que faz com que qualquer indício de estabilização de rotas na Amazônia seja analisado com atenção crescente por agências internacionais. A discussão, portanto, não gira em torno de um cenário imediato de invasão militar, mas de algo mais sutil e potencialmente mais relevante no longo prazo, que é a mudança gradual na percepção internacional sobre governança territorial, pois quando relatórios externos começam a mencionar a Amazônia como espaço onde organizações criminosas estruturam cadeias estáveis com impacto internacional, o debate diplomático tende a se deslocar do campo ambiental para o campo estratégico, ampliando pressões por cooperação ampliada, compartilhamento de inteligência e monitoramento conjunto, o que pode redefinir a margem de autonomia brasileira sobre decisões sensíveis relacionadas à região. O elemento político intensifica essa equação, porque Donald Trump construiu parte significativa de sua identidade pública defendendo ações firmes contra cartéis e ameaças externas, frequentemente adotando retórica que prioriza resultados rápidos e demonstrações de força. E embora qualquer ação direta em território brasileiro seja altamente controversa e improvável no curto prazo, a simples combinação entre discurso endurecido, consolidação de rotas ilícitas e percepção de vazio de poder já altera o cálculo estratégico ao elevar o tema da Amazônia ao patamar de preocupação recorrente nos círculos de segurança internacional. Para o Brasil, o desafio se apresenta em duas frentes simultâneas e delicadas, pois é necessário ampliar presença institucional, inteligência integrada e capacidade logística para conter a expansão de organizações criminosas que degradam o meio ambiente e consolidam economias paralelas, ao mesmo tempo em que se evita que fragilidades estruturais sejam interpretadas externamente como incapacidade de controle soberano,
uma leitura que poderia abrir espaço para pressões diplomáticas crescentes sobre o argumento de proteção da estabilidade regional e combate ao narcotráfico. A Amazônia não é apenas um território de biodiversidade incomparável, mas também uma reserva estratégica de minerais essenciais para cadeias produtivas globais e para a transição energética, o que significa que qualquer consolidação de estruturas ilícitas na região não afeta apenas fluxos de drogas, mas também a percepção internacional sobre segurança de recursos estratégicos, criando uma sobreposição entre criminalidade organizada e interesses econômicos globais que torna o cenário ainda mais sensível e propenso a interpretações ampliadas por potências externas. O risco central, portanto, não reside em um movimento militar imediato, mas na consolidação progressiva de um ambiente onde crime transnacional, exploração ilegal de recursos e fragilidade institucional se combinam para produzir a imagem de um vazio de poder em uma das regiões mais estratégicas do planeta. Pois uma vez que essa percepção se estabiliza em análises internacionais, ela passa a influenciar decisões políticas, discursos eleitorais e estratégias de segurança que podem redesenhar o equilíbrio diplomático entre soberania nacional e interesses hemisféricos. Se o Brasil conseguir ampliar cooperação regional, reforçar presença estatal contínua e integrar inteligência com países vizinhos de forma coordenada, a narrativa externa tende a permanecer no campo da colaboração. Porém, se a consolidação de cadeias logísticas criminosas continuar avançando e for enquadrada como ameaça estrutural aos fluxos internacionais, o debate poderá assumir contornos mais tensos, nos quais a Amazônia deixará de ser apenas símbolo ambiental e se tornará peça central em uma disputa estratégica que envolve segurança, recursos e projeção de poder. No fim, a pergunta que sustenta toda essa discussão não é se tanques atravessarão fronteiras ou se aviões sobrevoarão a floresta, mas se a combinação entre expansão criminosa, pressão internacional e retórica política pode transformar a Amazônia em um ponto permanente de tensão geopolítica, onde cada sinal de fragilidade territorial seja interpretado como variável estratégica por atores externos que, historicamente, não hesitam em agir quando percebem ameaças diretas aos seus interesses de segurança nacional.